Entre Elas VIP, o podcast onde as mulheres se conectam e se inspiram. Oferecimento: NX Creative, transformando suas ideias em resultados. Inova Hair, realçando sua beleza, elevando sua autoestima. Estamos aqui mais uma vez com o podcast Bate-Papo Entre Elas VIP. Tudo bem, pessoal? Não deixe de se inscrever no programa, curtir, compartilhar. É importantíssimo para vocês que estão nos assistindo. E é um prazer, um privilégio muito grande nesse dia de hoje. E eu trago para vocês uma profissional da área da saúde e uma profissional que vai estar tirando muitas dúvidas de quem vai estar assistindo, vai estar falando de algo que realmente talvez não vai falar com você, mas vai falar com alguém que está na sua casa, que aconteceu com alguém da sua família. Preste muita atenção nesse podcast de hoje, tá bom, pessoal? E desde já, depois vai ter um presente, vocês podem escrever lá, eu quero, que vocês vão estar ganhando. Eu quero trazer para vocês, nessa edição, a nossa querida Carmen. Carmen, boa tarde. A Carmen é psicanalista, gente. E a Carmen vai estar contando um pouquinho sobre o trabalho dela e tá dando umas dicas para vocês também. Tudo bem, Carmen? Tudo bem. Boa tarde, Aracilda. Boa tarde aos seguidores. Com muito carinho e estou muito emocionada e feliz de poder estar participando com vocês desse podcast, e o que eu puder ajudar, eu estou aqui com o coração aberto para trazer um pouquinho de conhecimento. É verdade. Carmen, assim, a psicanálise, né? Eu quero que você me fala o que te despertou, o que te fez ir para esse lado, né, da saúde mental, da nossa, que a gente hoje precisa, todas as pessoas, eu falo para as pessoas assim, se você quer ter qualidade de vida, as pessoas falam assim, mas psiquiatra é para doido. Gente, não é verdade isso. Psiquiatria, psicólogo, psicanalista, todo esse pessoal, todos esses profissionais da saúde mental é importantíssimo na nossa vida. Tanto aquela pessoa mais independente da classe social, nós precisamos ter qualidade de vida na saúde mental. E eu venho falar isso para vocês, por quê? Porque eu já passei no CAPS, eu já passei em momentos na minha vida que eu precisei de medicamentos controlados, eu já passei por situações delicadas na minha vida, e quem nunca passou, que fale, né? Porque todos nós temos situações delicadas. E a Carmen é uma profissional que ela vai estar trazendo para nós, vai estar falando, né, Carmen? Me fala, assim, um pouco, como começou de você querer fazer a psicanálise, e não só a psicanálise, você faz mais coisas também, Sim. Você estuda outras. Sim. Né? Me conta um pouco. Bom, primeiramente eu queria fazer uma abordagem do que é psicanálise, o conceito da psicanálise. A psicanálise é uma abordagem terapêutica para que nos leve a caminho ao inconsciente. Porque lá no inconsciente é onde estão todos os prazeres da vida. O cérebro ele é dividido em duas partes, o consciente e o inconsciente. No consciente é o momento exato, é o momento que nós estamos vivendo aqui e agora. Nele contém 5%. Agora, os 95% fica lá no inconsciente, aonde nós devemos entrarmos através da abordagem psicanálise para trazer à tona aquilo que hoje te impede de você ser uma pessoa feliz, mais livre, mais leve e ter uma vida plena. Então, veja bem, eu fiquei na inércia 20 anos da minha vida. E ali, naquele período, eu passei por tantos desafios, porque eu vim de uma família desestruturada. Eu vim de uma família que eu precisei ressignificar várias histórias da minha vida. Inclusive abandono, rejeição,
e também abuso sexual. Hoje, através da psicanálise, eu me encontrei, porque antes já ajudava vidas. Porque o meu propósito nesta vida e o que eu gosto de fazer é cuidar de vidas. Então, a psicanálise está cuidando de mim também, porque eu tenho a minha psicanalista, porque um psicanalista também precisa ser analisado, porque pessoas curadas cura pessoas, mas pessoas feridas ferem pessoas. Então, quando você se sentir ferida por alguém, lembre disso, lembre que essa pessoa precisa ser curada. Então, não leva no pé da letra. Entenda isso nesse momento. Então, foi necessário percorrer esse caminho para ressignificar a minha história para hoje eu estar aqui. Me formei no Instituto Fazendo a Diferença, com base cristã, e tive suporte, e ainda tenho todo o suporte necessário, porque, veja bem, a ciência e a fé, elas andam juntinhas. Então, tive que passar por um processo muito doloroso, que não foi fácil, mas nós temos que querer sair desta zona de conforto. Porque o nosso cérebro, nós estávamos conversando aqui, antes de começarmos... Nos bastidores da vida, que o nosso cérebro, ele ama uma zona de conforto. É verdade. Ele gostaria que hoje eu ficasse na minha casa, no ar-condicionado, tomando um sorvete, porque hoje está calor. Tá. Mas lá no meu inconsciente... Você falou não. Não, eu preciso ir. Eu preciso trazer algo para vidas. Para as pessoas. Para as pessoas. Não foi para isso que eu fui chamada? Porque existe propósito, mas existe também pessoas que são chamadas para fazer algo em prol. E qual que é o prazer da vida hoje? É ajudar o próximo. Mas para eu ajudar o próximo, eu preciso primeiro me ajudar. Eu preciso primeiro acreditar em mim. Para assim eu trazer aquilo para uma vida. Para ela dar continuidade e saber que a psicanálise é a essência do puro amor. É verdade, Carmen. Olha, gente, as pessoas pensam que também muitos falam assim, mas isso é coisa de gente rico. Não, gente. Psicanalista, hoje é uma profissão ou é uma, como que eu posso dizer assim? É uma profissão dentro da área da saúde que as pessoas precisam procurar, né? Porque o psiquiatra, ele vai... Porque eu passei por isso. Então, ele vai te passar medicação. Só que não é só a medicação que você precisa tomar quando você tem uma crise, quando você tem um problema. Muitas das vezes, esses problemas que a gente hoje vive, ou que a gente já viveu, a gente fala assim, por que eu sou assim? Ou por que eu permiti que tal relacionamento eu trouxesse para a minha vida? Não só relacionamento amoroso, como relacionamento de amizades, né? Que a gente fala tóxico. Porque a gente foi, talvez, criada num ambiente em que nossos pais não eram assim, nossos avós eram assim. E eles não eram culpados de ser assim, eles aprenderam a ser assim, não é, Carmen? E aí, o que acontece? O psiquiatra, ele passa medicamento. O psicólogo conversa com você, mas o psicanalista, ele pode te dar ferramentas na qual você vai conseguir se conhecer, vai conseguir destravar bloqueios mentais, não é verdade, Exatamente. Carmen? E vai conseguir trazer uma vida plena, uma vida de realização, onde você vai poder vencer dogmas, crenças, paradigmas, tudo isso, né, Carmen? Me conta aí. É verdade. Tudo isso que você falou é super válido. Porque nós trazemos dos nossos ancestrais alguns tipos de crença. Vou te dar um exemplo para que você possa entender. O meu pai dizia que o dinheiro é sujo. Isso. O dinheiro é sujo. Pegou no dinheiro, corre e lava a mão. É verdade. Quando eu fui para a vida adulta,
Eu não me importava com dinheiro. Nunca me preocupei em buscar o dinheiro. Por quê? Porque ele lançou aquela palavra, quando eu era criança, que o dinheiro era sujo. Então, se o dinheiro era sujo, por que eu queria o dinheiro? Isso é apenas um exemplo. Entende? Então, eu trago para você, Iracilda, e para você, nossos seguidores, eu trago para você, não julga o adulto que eu sou, sem saber a criança que eu fui. E isso é muito sério, né? Perdão. Então, nós temos que avaliar tudo isso. Nós temos que caminhar. Ok, como eu já trabalhava com mulheres, com vidas, eu fazia na igreja um trabalho de cura interior, mas eu não tinha a base da ciência. E como foi dito aqui, a ciência, ela caminha junto com a fé. E nós precisamos acreditar. Porque se você não acreditar em você, quem vai? Quem mais vai acreditar? Então, é necessário para que você reprograme a tua mente, que você ressignifica a tua história. Ok. Aí, eu entrei na pedagogia, porque eu já estava num período que eu tinha me anulado. E quando um ser humano ele chega a esse ponto, ele precisa de ajuda. Ele precisa de alguém que dê a mão para ele, para que levante ele e caminhe junto. Então, eu decidi, através de uma pessoa muito querida, falou, Carmen, por que você não faz pedagogia? Você gosta de criança? Eu falei, amo criança. Eu gosto de criança. Então, faça. Você pode fazer. E a partir do momento em que você se matricula numa universidade em pedagogia, você já está apta a fazer estágio remunerado. Olha que bacana. Falei, bora lá. Fui, fiz minha inscrição bonitinha e comecei. Um encanto, por quê? Porque o conhecimento já estava chegando e o conhecimento, ele é libertador. E ninguém te rouba. E ninguém te rouba. Pode tirar seus anéis, levar os brincos, o carro, a bolsa, o celular, mas o conhecimento ninguém é libertador. E aí eu fui crescendo, me formo o ano que vem em pedagogia, para a glória de Deus. Né? Fiz um curso também de PNL e de hipnoterapeuta. Para poder abraçar mais o cliente, né? Porque o cliente, ele é chamado pelo psicanalista de cliente. Ele não é meu paciente, eu não sou médica. Eu não posso fazer uma descrição de receita, mas eu posso encaminhar o meu cliente para um psiquiatra para que ele, sim, venha prescrever essa receita. Então, nós chamamos os nossos clientes, ok? Entendido. Então, acontece o seguinte, eu fui para a pedagogia, abracei a causa, porque trabalhar com criança é um aprendizado maravilhoso. É verdade. E aí comecei a trabalhar com criança, e tudo que eu estudava na pedagogia falava de cognitivo, do cérebro. E aquilo foi, eu falei, nossa, eu acho que eu vou fazer... como que chama? Psicologia. Só que a psicologia, no momento, o meu salário de estagiária de pedagogia não conseguiria pagar. Então, eu falei, não. Então, eu vou para outro caminho. Aí, me encontrei na psicanálise. E aí, eu comecei a fazer o curso. Existia uma possibilidade de fazer um curso entre 2 anos ou 1 ano. E eu preferi fazer em 1 ano, porque, veja bem, a idade está chegando. E a vontade era grande também, A vontade né? era grande, a necessidade era grande, porque eu tenho um desejo muito grande de poder ajudar as pessoas, sabe? Então, eu fui e comecei o curso de psicanálise. E aí, onde eu estava trabalhando, eu entrei como educadora de CLT. Só que eu pedi
para sair, eu pedi demissão. Por quê? Porque os horários que eu tinha que ficar lá 8 horas não estava condizendo e não estava tendo tempo para atender os meus clientes da psicanálise. E tem pessoas que ligavam para mim finais de semana ou até tarde da noite e falavam, Carmen, eu estou numa crise de ansiedade absurda. Eu preciso de um help. O meu interior está como se fosse uma panela de pressão. E vai explodir, vai explodir. Eu lembro muito bem naquela tarde, quando eu estava saindo da escola, que estava dando um horário. E a caminho da minha casa, eu fui falando com essa cliente como que ela deveria agir. Isso eu estava em formação, mas já estava trazendo para ela algo que eu já estava aprendendo, porque é muito legal e é necessário, óbvio, você aprender as teorias, mas aí tem que colocar tudo em prática. E essa cliente foi, assim, uma enviada de Deus. Eu falei, ok, você está com uma panela de pressão, então vamos fazer o seguinte... E eu no áudio, preste atenção. E ela estava em crise. Ela falou, eu vou explodir. Eu falei, você não vai explodir. Você não é uma panela de pressão? Então, pense que você é uma panela de pressão, ok? Beleza, pensou. Quando a panela de pressão está secando a água e está para explodir, o que a gente faz? Não desliga o fogo e vamos tentar levantar o pininho? Eu lembro que não é ridículo, mas é para ajudar uma alma. Eu fui fazer o mesmo barulhinho da panela de pressão. E falei para ela, tá indo embora, tá indo embora, tá indo embora. Quando eu cheguei no portão da minha casa e falei para ela, que isso percorreu o caminho todo. Quando eu cheguei, eu perguntei para ela, como que você está? Ela falou assim, a panela de pressão abriu a tampa. Então, tá tudo bem. Muito legal, né? Tá tudo bem. Então, assim, a psicanálise... Eu vou lembrar disso para fazer comigo, gente. Aí você entra com as técnicas da psicanálise e também com os exercícios respiratórios, né? Isso, é verdade. Vai, cheira e assopra, né? Cheira a florzinha e assopra a velhinha. E vai controlando, fora as outras ferramentas maravilhosas em que a psicanálise tem, que é o legado materno, o legado paterno, o me descobrindo. Quando você entrar nessa ferramenta e começar a desenvolvê-la, você é outra pessoa. Hoje eu estou sendo até elogiada pelo meu esposo. Fala, nossa, você era insuportável. Sério? E hoje você era insuportável. O que ele falou hoje? De vir aqui? Não, o que ele fala hoje da sua... Ele fala assim para mim, você melhorou muito. Mudou. Muito. Por quê? Quem convive com a gente que vê, né? Que vê. E outra, é necessário ressignificar. Se eu falar algo para vocês, eu morei 30 anos em São Paulo. E eu trabalhei no Shopping Morumbi. Eu trabalhei numa loja francesa que se chama L'Occitane. Chiquérrima. Conheço. Chiquérrima. Trabalhei lá por um período. E eu andava só de cabeça baixa no shopping. E passou por mim uma mulher linda, deslumbrante. Sabe aquela mulher que você olha e fala assim, meu Deus, gostaria de vestir como ela, de ser como ela, porque há uma conexão de alma. Quando eu passei por ela, ela segurou no meu braço. Eu lembro como se fosse hoje. E ela disse para mim, você é tão linda, por que você anda só de cabeça baixa? Nossa. Porque eu tinha vergonha das pessoas. Eu não conversava olhando nos olhos das pessoas. Então, hoje, curada para curar. Foi necessário ressignificar a minha história. Porque, por causa de abuso sexual, eu me transformei numa mulher medrosa. Mas o medo tem cura, né? O medo tem cura. E o falar vem, a cura vem no falar. No desabafar. Então, você que está me assistindo, procure um profissional da tua confiança, sabe? Você não precisa passar por esse período sozinha. Você não precisa enfrentar a solidão, o transtorno da solidão. Certo? Procura. Se a pessoa estiver sentindo algum sintoma da depressão, que é a doença do século, né? Porque o bem mais precioso que nós temos
é a vida. É a saúde mental. Nós estamos aqui hoje falando de saúde mental. É verdade. Isto é extraordinário. Porque a palavra de Deus, ela diz que aquilo, em Provérbios 23, aquilo que o homem pensar, isso ele será. E tem uma passagem também que diz que nós devemos ter a mente de Cristo. Então, vamos lá. Vamos fazer um raciocínio rápido. Se eu tenho que ter a mente de Cristo, eu tenho que pensar o quê? Positivo, né? Fé. Independente de religião. Sabe? Ele teve medo, porque tanto é que ele disse, ele sabia que ele estava indo, né, para o sacrifício, e ele disse, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas se não for, que seja feita a tua vontade. Então, quer dizer o quê? Ele teve medo. E fora te dizer, a mente de Cristo, ela é tão magnífica, ela é imensurável. Não dá nem para explicar que ele andou só com pessoas, os discípulos dele, todos eram doentes mental. É verdade. Pedro explodia numa, né? Judas tinha uma ganância terrível. E tinha outras personalidades, né? Todos eles têm os seus temperamentos, melancólico, colérico, fleumático. Então, assim, começa a investir em você, porque você é a maior prioridade na tua vida, é você. É verdade. Olha, realmente, uma vez, Carmen, eu tive uma crise, e aí eu liguei para o SAMU. E quando os profissionais enfermeiros chegou, é engraçado, gente, porque assim, como você vê, a parte mental e a parte física. Eu falei assim, meu Deus, eu vou morrer. Eu tive uma crise de madrugada na casa da minha mãe, e isso já tem uns tempos já. E ali eu liguei para o SAMU e veio. E eu falei assim, nossa, minha pressão deve estar ou muito baixa ou muito alta, né? Porque eu estava sentindo uma falta de ar, estava passando mal, estava tendo uma crise. E aí o enfermeiro falou assim, eu falei, como está a minha pressão? Ele falou, sua pressão está ótima. E o batimento cardíaco? Está ótimo. Mas, sabe, e estava tudo bem, só que o meu psicológico não estava bem. Eu achava que eu ia morrer, aquela síndrome do pânico, né? Como você contou da menina. E ele falou assim, você toma medicação? Eu falei, tome. Cadê sua medicação? Ah, esqueci lá na minha casa. Ele, depois você vai se virar na tua casa, senão você vai ter que ir comigo lá para o outro lado de São José dos Campos, e só Deus sabe a hora que você vai vir embora. Porque era de madrugada, e eu falei, não, aí foi na hora que eu rapidinho fiquei boa. Não é que eu fiquei boa, é que aí veio o raciocínio, porque quando você está na síndrome do pânico, você sai do seu normal, né? Você Sim. sai... E fora te dizer que a ansiedade, ela está virando uma doença do século. Demais. Porque onde você vê, tem jovens sofrendo de ansiedade. A ansiedade não escolhe idade. Na realidade, é essa, né? Tirando vidas, e a depressão está ficando para trás. Porque a depressão é excesso de passado, né? É excesso de passado. E a ansiedade vem com excesso de futuro. Então, assim, é necessário você investir em você. É muito necessário. A sua saúde mental agradece. Sabe por quê? Porque, além disso, quando você começa a ter um pensamento negativo, e aí ele vai ser emanado para dentro do seu corpo, e aí vai começar a surgir umas doenças psicossomáticas. Isso. Certo? Ai, saiu um roxo aqui em mim, eu não sei de onde que vem. Se não bateu em lugar não bateu, nenhum, mas o nervoso. O seu cérebro sabe. Ai, eu tô com uma dor no pé. Eu acho que eu tô com esporão. Eu passei por esse processo na época que eu estava executando o curso de psicanálise. Como eu comecei a mexer com as minhas feridas, o meu corpo começou a reagir. Só que eu tenho um analista. Todo analista precisa ter seu analista. Então, acontece
Que aí começamos a trabalhar. E eu cismei, e eu falei do nada, eu tô com esporão. E não era esporão. Era reflexo do que estava mexendo, ressignificando, para hoje eu estar aqui nesse momento e trazendo esse conhecimento para a gente, né? Fora te dizer que é necessário fazer exercício físico. É verdade. A sua mente, se você anda na zona de conforto, se você tem muita dificuldade, eu comecei a minha vida depois dos 50. Olha aí. Então, é necessário. Hoje eu faço academia, eu tento reprogramar minha mente. Não pensa vocês que não vêm os pensamentos, eles vêm. Só que os pensamentos, eles podem ser substituídos. Existe técnicas, Existe técnicas. Existe técnica da PNL, que você pode pegar esse dedão aqui e colocar debaixo da sua unha aqui, quando você estiver pensando algo que está te fazendo mal, e aperta. Aperta o máximo que você puder. Olha, tá me dando uma dor aqui, que o meu cérebro está buscando a dor. E o que eu estava pensando foi... dissipou como uma fumaça. Então, existem umas técnicas maravilhosas. Você precisa... Carmen, você tem que vir aqui mais, porque eu quero tirar mais, não só eu, como o pessoal deve estar aí, ó, vocês estão assistindo, curta, se inscreva, compartilhe. É um programa maravilhoso de empreendedorismo, no Bate-Papo Entre Elas VIP, e vocês podem estar colocando lá, eu quero, que a Carmen depois vai estar sorteando um atendimento, uma sessão ou duas, né? Duas sessões. Se for necessário, eu vou até prorrogar para 3. Olha aí, tá vendo? Ó, aproveitando então, o momento. Cada um se inscreva e compartilhe. Né? E me deixa já, ou me fala também um pouquinho como que eu te acho, quais suas redes sociais, me fala, a gente estava conversando nos bastidores, me fala um pouquinho, você parece que tem um blog, né? Você está fazendo alguns trabalhos, ainda está para sair, me fala, você tem um canal no YouTube? Sim. Eu falo sim. Veja bem, o blog, eu até tinha colocado nos meus stories, que para os meus seguidores, porque seguidores são amigos virtuais, então você tem que respeitar eles, né? E eu disse para eles que em breve estaria trazendo uma novidade. E essa novidade está sendo dita agora, que seria o blog, Olha que aí, se chama... novidade no podcast Entre Elas. Que se chama Descubra o Seu Eu Interior. E quando você acessa o blog, está escrito lá, entre o consciente e o inconsciente. Ali nesse blog, eu estou trazendo estudo de caso que eu já fiz com pacientes. É lógico que a gente tem que trocar o nome, né, para preservar a identidade da pessoa. Ali tem práticas para você aplicar no dia a dia. Ali vai ter exercícios para quando você entrar numa crise de pânico ou de ansiedade. Então, assim, é algo bem interessante, né? E... as minhas redes sociais, eu não estou dando conta de fazer os atendimentos e estar todos os dias postando. Eu até tento, mas nós somos uma só, né? Então, no meu Instagram, eu trago muitas palavras e dicas edificantes para a tua vida. Olha aí, que bacana. E né? Qual é o seu Instagram? O meu Instagram é @CarmenMaggi, MAGGI, dos Caldos Maggi, _psicanalista, certo? E tem o TikTok também, que o TikTok é Carmen Maggi Psicanalista também. E no meu canal do YouTube, que eu estou começando a desenvolver ele agora, e convido você também a se inscrever para poder me ajudar, que eu estou com 45 seguidores, tá bom? Glória a Deus por isso, porque vai vir mais. Claro. Porque nós estamos em construção, em crescimento, né? Isso. E lá tem muita coisa legal também que pode te ajudar muito. E como tá no YouTube? Tá a mesma coisa? No YouTube tá como Carmen Maggi Psicanalista. Ah, bacana. Tá certo? Tá vendo, gente? Então é isso. A gente teve aqui hoje a Carmen, né? Carmen, você quer deixar um recado para as pessoas? Quer falar algo que você possa
transmitir e que a gente está vivenciando, porque são muitos os temas, né? Os temas na abordagem da saúde mental. São pessoas que perdem parentes, né? Pessoas que estão passando por lutos. São pessoas que perdem um emprego, que fica desempregado. Pessoas que, às vezes, apostam num relacionamento e aí fica frustrada ou frustrado, né? Então, assim, quais as dicas, né? Que você já deu algumas, mas eu acredito que você possa dar mais, para que as pessoas que passam por algumas situações procurem um profissional, né? E o que você achar que realmente pode estar ajudando essas pessoas. Sim, muito bem. Psicoadaptação. O que seria isso? Você programar sua mente a se adaptar em alguma situação que você passou, algumas situações diárias do teu cotidiano. Veja bem, eu não pude mudar a minha história de abuso sexual. Não pude. Já aconteceu, né? Já aconteceu. Mas eu pude deixar lá no passado e ressignificar. O vitimismo, ele acaba com a tua vida. É verdade. É muito sério isso que nós estamos conversando aqui. Para de se vitimizar. Procure a ajuda de um profissional de sua confiança. Alguém que possa fazer algo por você, porque você não precisa passar por isso sozinha. Tá certo? Tá bom. Então, muito obrigada, Eu Carmen. que Deus que abençoa. E vocês, novamente, entre lá, curta, compartilhe. Esse programa é para as empreendedoras, para todas as pessoas que têm vontade. E quem quiser também vir uma hora aqui, fazer um podcast comigo, aqui com Entre Elas VIP, conhecer o pessoal, tem no nosso grupo, no Instagram, Entre Elas VIP, sigam lá. Deixa eu agradecer. Pode também. agradecer. Ai, eu quero agradecer. Eu estou nesse grupo maravilhoso. Tem muitas mulheres inteligentes, dedicadas, com uma mente brilhante. Sabe? O Entre Elas. Muito obrigada pela oportunidade, viu? E se inscreva no canal, porque eu já estou inscrita também. Obrigada, Compartilhe. Carmen. Deus abençoe. Obrigada a você, viu?